Então, na aula de hoje, eu vou aproveitar, né, o conteúdo dessa semana foram, na verdade, várias derivações de resultados que são aplicáveis a forças centrais. Na próxima semana, a gente vai, de fato, aplicar isso a uma força do tipo 1 sobre r ao quadrado, como a força gravitacional, mas esse é um caso um pouquinho mais complicado. Na aula de hoje, eu quero aplicar todos esses resultados que a gente viu para uma força que é um pouquinho mais simples que a força gravitacional, que na verdade vai com 1 sobre r ao cubo. Tá? Então, a ideia é, essa é uma força que a gente vai ver, por ela depender de 1 sobre r ao cubo e não 1 sobre r ao quadrado, é mais simples de resolver as equações e as integrais que a gente precisa resolver, e a gente vai conseguir explorar bem todos os diferentes métodos que a gente tem para determinar a trajetória ou a órbita de uma partícula sujeita a uma força central, né? Nesse caso, uma força 1 sobre r ao cubo. Então, antes de eu discutir o problema em si, a gente vai discutir só esse problema na aula de hoje. Eu vou relembrar muito brevemente, né, porque esse foi o conteúdo, enfim, foi desenvolvido ao longo de algumas aulas, quais são os resultados principais para a gente conseguir determinar a trajetória da partícula, dado uma força central, né? Então, a força central ela nos permite simplificar bastante as equações de movimento. Ainda assim, não é trivial resolver elas, mas a gente tem várias simplificações possíveis, né? Então, a gente tem tipicamente duas maneiras de determinar o movimento da partícula. Um pode ser pelo, enfim, o que eu estou chamando de trajetória, que é a função, né, a posição da partícula em função do tempo, né? Então, isso é tipicamente o que a gente faz na maioria dos problemas. E aí a gente viu que para uma força central a gente pode simplificar bastante as equações de movimento e a gente acaba com duas equações só. Uma que é só para coordenada radial, né? Então a gente está usando aqui coordenadas esféricas, a gente já está assumindo, né, a gente já está usando a informação de que a trajetória da partícula sujeita a uma força central, ela é bidimensional, então a gente só tem r e θ para descrever esse movimento. E aí a gente tem essas duas equações diferenciais para essas duas variáveis. Certo? Então a gente tem basicamente essa equação é mais difícil de resolver, uma vez que a gente conheça essa função rzinho de t, a gente pode jogar a solução aqui e obter θ de t. Certo? E aí, só uma observação, né, para a gente tomar cuidado com a anotação aqui, o rzinho, né, é a coordenada radial r, né, que é o módulo do vetor posição. Certo? Então, esse rzinho não é a mesma coisa que o vetor, né, é o módulo desse vetor. Então, essa é uma das maneiras, né, resolver essa equação diferencial de segundo grau. De segundo grau não, de segunda ordem. A outra maneira é usar a conservação de energia, né? A gente viu que a gente pode escrever a energia total como um termo de energia cinética radial mais um potencial efetivo, e aí a gente pode reescrever esse dr/dt em função de E menos o potencial efetivo, e aí a gente consegue chegar nessa equação aqui, certo? Ou seja, a gente precisa realizar, na integral do lado direito é trivial, é t menos t0, e o difícil é realizar a integral do lado esquerdo para encontrar uma função de r. Então, aqui, né, do lado esquerdo, eu vou ter alguma função de rzinho igual a t menos t0. E aí, o que a gente tem que fazer é inverter essa relação para escrever r em função de t. Então, esses são os dois métodos que a gente viu para encontrar essa função r de t. Certo? Então, isso aqui é partindo da segunda lei de Newton, isso aqui é partindo da conservação de energia. E a gente tem uma outra possibilidade para descrever o movimento que carrega menos informação, mas em geral é mais simples de resolver, que é o que a gente chama de equação da órbita, né? Então, a gente só tem essas duas variáveis r e θ, a gente pode escrever uma em função da outra. E aí, isso aqui vai me dar uma curva, né? Vai me dar uma certa curva no espaço, e essa curva me diz qual é o trajeto que essa partícula traça, mas não me diz em que instante do tempo a partícula está em cada ponto desse trajeto, só me diz qual é o trajeto que ela vai traçar. Tá? Então, tem menos informação, por outro lado, em geral, é mais fácil de resolver. E aí a gente trabalhou um pouco e viu que se eu definir a função, né, rzinho em função de θ e não do tempo,
eu posso reescrever a equação de movimento dessa maneira aqui, que é um pouco mais simples. E eu posso também usar a conservação de energia para escrever essa relação. Tá? Então, sai daquela relação anterior que a gente encontrou para o R em função do tempo, aqui é para o R em função do θ. E aí o lado esquerdo dessa equação aqui é trivial, né? Simplesmente θ. Vou escrever um θ de R para a gente lembrar que isso é uma função de R. E aí o que falta é resolver essa integral aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer no problema que a gente vai discutir hoje é um problema simples, onde a gente consegue encontrar o movimento, a trajetória, ou a órbita da partícula por todos esses métodos. Sabe? Então, o que eu quero fazer é justamente pegar esse caso, que é um caso simples, e resolver usando esses 4 procedimentos. E ver que eles são consistentes, né? Que um concorda com o outro, e também para a gente tentar entender como é que é a mecânica dessas, né, dessas integrais, dessas funções. Tá? Então, é realmente para a gente, né, eu sei que a derivação de todos esses resultados a gente até acompanha, mas na prática é que a gente realmente entende como é que isso acontece. Então, é isso que a gente vai explorar na aula de hoje, é escolher uma força específica aqui, que vai com 1 sobre R ao cubo, e aí analisar, né, todas as propriedades do movimento e encontrar essas funções R de t e R de θ usando esses 4 métodos. Né? Então, a partir da equação do movimento, a partir da conservação da energia. Na verdade, esse daqui a gente não vai resolver, certo? E a gente vai usar também a equação da órbita. Então, vamos lá, né? O problema é esse daqui. A gente tem uma partícula, e aqui a gente pode até pensar que é um sistema de 2 partículas, mas aí a gente já foi para as coordenadas relativas e assumiu um sistema de coordenadas, né, posicionado no centro de massa, que vai ser um sistema de coordenadas inercial. Mas, enfim, para todos os efeitos, a gente tem uma partícula sujeita a essa força central, que vai com 1 sobre R ao cubo. E como esse A aqui é positivo, eu tenho esse sinal de menos, ela sempre aponta para a origem. Certo? Então, é uma força atrativa, ela está tentando trazer a partícula para a origem sempre. Tá? E aí a gente vai explorar esse problema com todas as ferramentas que a gente aprendeu até agora. Tá? Então, bom, primeiro a gente vai querer calcular a energia total, analisar o potencial efetivo e entender quais são os movimentos da partícula. Então, isso a gente vai ver que é bastante útil, né? A gente, analisando o potencial efetivo, a gente tem uma ideia já de como vai ser esse movimento. Depois, quando a gente realmente encontrar as funções da trajetória e da órbita, vai ficar fácil de interpretar, porque a gente já tem uma ideia qualitativa de como vai ser esse movimento. Tá? E aí depois a gente vai fazer o que eu falei para vocês. A gente vai primeiro resolver as equações de movimento, certo? Assumindo certas condições iniciais. A gente sempre precisa ter as condições iniciais para, de fato, chegar numa solução final, certo? E aí depois a gente vai obter, a partir dessas soluções, né, R de t e θ de t, a gente vai conseguir escrever uma equação para a órbita. Depois a gente vai, de novo, encontrar essa função R de t, mas agora a partir da conservação de energia. Vai ver que a gente chega no mesmo resultado também, se a gente for cuidadoso. E depois a gente vai, de novo, encontrar a equação da órbita partindo daquela, né, dessa integral aqui, que é conservação de energia também, mas para R escrito em função de θ. Tá? Então, a gente vai explorar todos os aspectos que a gente viu nas últimas aulas usando esse exemplo aqui. Ele é um exemplo, como a gente vai ver, interessante, porque ele é matematicamente mais simples de ser resolvido. Tá? Então, vamos fazer isso passo a passo. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai querer fazer é calcular a energia total e analisar o potencial efetivo para entender quais são os possíveis movimentos dessa partícula. Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para calcular a energia total é conhecer quem é a energia potencial. Certo? Eu tenho só a força aqui, então a primeira coisa eu preciso saber qual é a energia potencial. Como essa é uma força central, a gente sabe que a energia potencial só vai depender de R. Mas tudo bem, né? Como é que a gente calcula a energia potencial? Bom, eu tenho que fazer uma integral, né? A gente tem que fazer essa integral aqui, e a gente tem que assumir um ponto de referência. Para essas forças que caem com o inverso da distância, normalmente a gente assume um ponto de referência no infinito, ou seja, o potencial é zero no infinito. Né? E aí eu tenho que fazer uma integral do ponto de referência até um ponto qualquer do espaço.
e eu posso escolher o caminho que eu quiser, né? O caminho mais fácil é ao longo da direção radial, certo? Então, vamos supor que eu tenha o meu ponto de referência está lá no infinito, eu quero vir até um ponto qualquer aqui, eu venho radialmente andando nesse ponto. Tá? Então, no final das contas, esse dr', ele tá na direção de R chapéu, e aí, quando eu faço o produto escalar com FR, vai me dar isso daqui, né? Lembrando que FR tem um sinal negativo, que vai cancelar esse sinal negativo, então a integral que eu tenho que fazer é 1 sobre R' ao cubo, do infinito até R. Então, quando eu faço essa integral, né, me dá menos 1, né, menos A sobre 2, 1 sobre R ao quadrado. E, portanto, né, quando eu aplico isso nos limites de integração, no infinito isso dá zero, e em R vai me dar, então, menos A sobre 2R quadrado. Então, beleza, a gente já calculou a energia potencial. Tá? Aí, agora, a gente quer calcular a energia total, então a gente precisa calcular a energia cinética. Isso a gente já fez diversas vezes, eu estou só relembrando aqui, né? Então, a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Lembrando que esse r ponto aqui é o meu vetor velocidade. E aí, se eu escrever isso em coordenadas cilíndricas, eu vou ter esse r ponto aqui, tá? Então, lembrando, né, que o r chapéu e o θ chapéu dependem do tempo, então quando eu calcular essas derivadas, eu tenho que derivar esses versores, e aí eu obtenho esse resultado aqui, que a gente já viu algumas vezes. Só que aí a gente vai fazer aquela escolha de sistema de coordenadas, onde a minha partícula vai estar no plano XY. Então, eu oriento o meu sistema de coordenadas de tal forma que o momento angular esteja na direção do eixo Z. Isso vai simplificar bastante, porque eu sei, a gente já sabe pelas propriedades do movimento, que a partícula vai ter coordenada Z igual a zero sempre. Então, essa velocidade aqui não vai existir. E, portanto, se eu calcular a minha velocidade ao quadrado, ela só vai ter contribuição desses dois termos aqui. Então, isso vai ser r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Então, é a soma do quadrado das componentes. Então, a gente chega que a nossa energia cinética vai ser dada por essa expressão aqui. E, portanto, a energia total vai ser exatamente isso daqui, mais a nossa energia potencial que a gente calculou aqui em cima. Então, menos A sobre 2R quadrado. Então, essa é a energia total. É só o primeiro passo, né, para a gente analisar o movimento. Tá? E a gente, para analisar o potencial efetivo, a gente lembra que o momento angular total é conservado, porque essa é uma força central. Tá? E o momento angular em coordenadas cilíndricas, a gente pode escrever dessa maneira aqui. Como isso é uma constante, eu posso trocar o θ ponto por essa expressão aqui, onde esse L é uma constante que vai ser definida pelas condições iniciais do problema. Se eu sei qual é a posição e a velocidade inicial, eu sei calcular qual é o momento angular inicial, e como ele é conservado, eu sei que o inicial é igual ao final. Né? Então, em qualquer instante, esse momento angular vai ser sempre o mesmo. Então, se eu fizer essa substituição, a gente consegue, como a gente já viu diversas vezes, escrever a energia total dessa maneira aqui. Então, um termo que só depende de R ponto e um termo que só depende de R. Então, eu eliminei completamente a minha dependência em θ da minha energia. E é isso que nos permite, né, fazer aquele truque de definir um potencial efetivo. Né? Então, a gente vai chamar isso aqui do nosso potencial efetivo, que só depende de R. Isso é um truque, obviamente, não é um potencial real. Esse termo aqui, ele está vindo da energia cinética, ele não vem de uma energia potencial. Mas para todos os efeitos, né, para a gente analisar o movimento só olhando para a coordenada R, a gente pode considerar isso aqui como se fosse um potencial. Então, definindo esse potencial efetivo, a gente vai poder escrever ele da seguinte maneira. Eu vou colocar um m sobre 2 em evidência, e aí eu vou ter aqui L ao quadrado sobre R ao quadrado, menos A sobre M, 1 sobre R ao quadrado.
E aqui vem uma das vantagens, ou uma das simplificações de considerar essa força com 1 sobre R ao cubo. Porque agora, esses dois termos, eles têm a mesma dependência em R. Né? Então, eu vou definir isso daqui como m sobre 2, alfa sobre R ao quadrado. Onde alfa é L ao quadrado menos A sobre M. Na verdade, está faltando aqui um M ao quadrado. Porque eu tinha aqui 1 sobre M, eu coloquei em evidência um M sobre 2. Então, o nosso potencial efetivo ele só depende desse parâmetro alfa, que é essa combinação de momento angular e desse Azinho que veio lá da força. Né? Então, esse A me diz, de certa forma, qual é a intensidade dessa força. Quanto maior esse A, mais intensa é essa força. Então, pode acontecer que isso aqui seja um número positivo, se esse A for pequeno e o momento angular for grande, ou que seja um número negativo, se o momento angular for pequeno e o A for grande. Tá? Então, vamos analisar esses dois casos. Né? O potencial efetivo, no final, ele é do tipo 1 sobre R ao quadrado, mas ele tem essa constante alfa aqui, que pode ser positivo ou negativo. Então, vamos ver quais são as possibilidades de movimento. Então, para um alfa positivo, tá? Esse potencial ele é sempre positivo, ele diverge na origem, né? Então ele vem aqui assim, e aí no infinito ele vai a zero. Tá? Então eu tenho esse potencial efetivo aqui, a minha energia tem que ser sempre maior do que zero, né? Não tem jeito, que a energia tem que ser sempre maior ou igual ao potencial efetivo. E aí qual é o tipo de movimento que eu tenho aqui? Né? Vamos supor que a partícula ela venha nessa direção, ela vai vir se deslocando, então ela vai vir se deslocando aqui, até chegar a um R mínimo, máxima aproximação do, enfim, do centro da força, e aí ele volta e escapa para o infinito. Tá? Esse é um movimento, a gente tem que tomar muito cuidado, esse é um movimento em R. Né? A gente não pode pensar que é a partícula andando em linha reta. A gente vai ver que esse não é um movimento em linha reta. A gente só está analisando a distância dela à origem. A gente não está analisando o ângulo. Tá? Porque senão não faria sentido, né? Uma força atrativa, como é que ela vem vindo, se ela estivesse realmente andando em linha reta, como é que ela viria e a força está sempre puxando ela e de repente ela escapa para o infinito? A gente vai ver que o movimento não é exatamente esse, né? Eu tenho que considerar o movimento angular também de rotação em torno da origem. Tá? Então, mas para o movimento em R é isso que acontece, ela atinge um R mínimo e depois ela escapa para o infinito. Tá? E esse R mínimo a gente consegue calcular. Né? O R mínimo vai acontecer quando a energia da partícula for igual ao potencial efetivo. É quando essas duas curvas aqui, elas se cruzam. Então, eu tenho que a minha energia vai ser igual a m sobre 2, alfa sobre R0 ao quadrado. E, portanto, esse R0 vai ser igual a raiz de m alfa sobre 2e. Então, esse é o ponto de máxima aproximação da minha partícula. Tá? Essa vai ser uma variável importante quando a gente for resolver a trajetória mais para frente. E o outro caso, né? O caso negativo, o meu potencial agora, ele é sempre negativo, certo? Então, quando o zero vai para infinito, ele vai para... Não, desculpa. Quando o zero vai para zero, ele vai para menos infinito, né? Então, ele vai ter uma curva que cai aqui. E quando o R for para zero, ele vai para infinito, ele vai tendendo a zero, certo? Então, é uma curva desse tipo aqui. E aí eu tenho duas possibilidades agora de movimento. A minha energia pode ser maior que zero, né? Eu posso estar nesse caso aqui. E aí o que vai acontecer é que a minha partícula, o movimento dela não está limitado, certo? Então, ela pode vir até a origem, não tem problema nenhum. Ou ela pode escapar nessa direção, ou eu posso ter a minha energia menor do que zero, e aí nesse caso ela também vai ter um ponto máximo, de máximo, só que agora esse é o ponto de máximo distanciamento da origem, né? Então, por exemplo, se ela estiver inicialmente se deslocando para cá, ela vai se deslocar até chegar a uma distância máxima e depois vai voltar para a origem e vai colapsar com a origem. Certo? Então, essas são as duas possibilidades. Esse R máximo
é exatamente o mesmo que a gente calculou antes, né? Se a gente fizer a mesma conta, é quando as duas curvas se encontram. A única diferença nesse caso é que tanto alfa quanto a energia são negativos. Então, essa razão aqui continua me dando um número positivo. Então, essa é outra possibilidade de movimento. A partícula vai se afastando da origem, mas eu tenho essa força atrativa, ela vai chegar até uma distância máxima e volta. Então, essa é a análise qualitativa. Agora a gente vai querer fazer a análise quantitativa, né? Encontrar de fato essa função R de t e θ de t. Aí a gente vai fazer isso seguindo diferentes métodos. Eu vou considerar nas soluções o alfa positivo. Tá? Então a gente vai considerar esse caso aqui, mas depois eu vou discutir com vocês o que aconteceria no caso do alfa negativo. Tá? Então uma coisa que a gente já sabe nesse caso aqui é que eu não vou ter uma que a gente chamaria tipicamente de uma órbita fechada, certo? Ou de, não sei, uma órbita periódica, né? Porque a minha partícula aqui, ela vai ter um ponto de máxima aproximação da origem, mas depois ela vai poder se deslocar nessa direção indefinidamente, tá? Ela vai poder se afastar da origem. Então, ela não vai ficar presa em volta do centro, tá? Ela não vai ficar circulando o centro em uma órbita fechada. Então, ela vai chegar numa máxima aproximação e vai escapar. Tá? É isso que vai acontecer qualitativamente. Então, é muito diferente do caso, por exemplo, de órbitas planetárias que estão presas, rodando ao redor do Sol. Então, vamos lá. Então, a gente quer encontrar essas funções R de t e θ de t. A gente começa pela maneira mais direta, que seria aplicar a segunda lei de Newton e as equações de movimento. Tá? Então, aplicando as equações de movimento, a gente viu que a gente chega nessas duas equações aqui, né? E aí a gente sempre faz esse truque de trocar θ ponto por L sobre mr ao quadrado. Então, a gente vai chegar nessa equação para o meu R de t. E aí eu tenho uma outra equação também, que é a equação em θ, que a gente viu que ela é equivalente à conservação do momento angular, né? Então, ela é equivalente a considerar essa equação aqui. Então, a estratégia usual vamos resolver essa equação. Uma vez que a gente conheça R de t, a gente joga a função aqui e aí tenta integrar isso daqui para achar a função θ de t. Tá? Então, vamos começar com essa equação aqui, certo? Então, eu posso reescrever ela da seguinte maneira, né? L ao quadrado sobre m ao quadrado, menos a sobre m, 1 sobre raio ao cubo, 1 sobre rzinho ao cubo. E a gente lembra que o que está dentro desse parênteses é justamente aquele alfa, aquele parâmetro alfa que a gente definiu, certo? Então, eu posso simplificar essa equação e escrever ela dessa maneira aqui. E aqui a gente vai assumir, né, é um dado do problema, certo? Que esse alfa é positivo. Ou seja, que esse momento angular é suficientemente grande para ganhar desse segundo termo aqui. Tá? Obviamente, isso depende das condições iniciais do problema. Tá? Se eu for reduzindo o meu momento angular, vai ter um ponto em que isso aqui vai se tornar negativo. Então, escolher esse alfa positivo, na verdade, significa que eu estou considerando condições iniciais tais que esse L é suficientemente grande. Para outras condições iniciais, eu teria outras trajetórias possíveis. E aí, essa é uma equação que dá para resolver analiticamente, né? Não vou resolver ela explicitamente aqui, mas a gente pode verificar que uma solução possível tem essa cara aqui, 1 sobre raiz de A, raiz de alfa mais A ao quadrado, T mais B ao quadrado. Onde A e B são as constantes de integração. Tá? Essa é uma equação de segunda ordem, eu tenho duas constantes que aparecem. Então, eu tenho essas constantes A e B, essa é a solução geral para um alfa positivo. E aí a gente tem que encontrar os valores desse A e B, né? Como é que a gente fixa o A e B? Sempre usando as condições iniciais do problema ou, né, condições que me definem esse movimento. Então, o enunciado, eu não reforcei isso para vocês, mas deixa eu voltar lá. O enunciado me dá as seguintes informações, que essa partícula tem uma energia E positiva, um momento angular L, e que quando ela está
né? Quando ela se encontra na posição de menor aproximação, ou seja, quando o R é mínimo, o θ vale zero. E esse é o instante inicial. Ou seja, a minha condição inicial é esse ponto aqui. Tá? Então, a gente está assumindo que em t igual a zero, a partícula está nesse ponto de mínima aproximação. Isso é só para, enfim, ficar mais simples as condições de contorno. Tá? Então, eu sei o que eu teria, o que eu posso assumir que eu tenho de informação sobre essa partícula. Eu tenho a energia, eu tenho o momento angular, eu tenho a posição em t igual a zero, que é esse R mínimo aqui, e eu tenho o θ em t igual a zero, que é zero. Tá? Então, eu tenho 4 condições de contorno. Não são todas as condições iniciais, mas eu tenho 4 condições de contorno. E esse é um movimento bidimensional. Tá? Então, eu precisaria, né, se a gente pensar nas condições iniciais clássicas, eu precisaria da posição e da velocidade da partícula no instante inicial, que são 4 números, tá? Porque eu estou em 2 dimensões. Tá? Então, eu estou trocando essas 4 condições iniciais por 4 condições de contorno. Energia, momento angular, posição em t igual a zero. Aí a posição é tanto R, o valor de Rzinho quanto o valor de θ. Tá? Então, a gente tem que aplicar essas condições de contorno. Então, as condições de contorno são as seguintes, né? Eu assumo que eu sei qual é a energia, ou seja, E é um número conhecido e positivo. Eu assumo que eu sei quanto vale esse momento angular, ou o módulo do momento angular, ele tem um valor L. E eu sei que em t igual a zero, o meu Rzinho vale aquele R0 mínimo, que era a raiz de M alfa sobre 2E. E o θ é zero. Então, essas são as minhas condições para eu fixar a minha função, de fato, R de t e θ de t. Tá? Então, vamos começar impondo a energia, certo? Então, se eu quiser impor essa condição, né, qual que é a ideia, então? É determinar essas constantes A e B em função desses parâmetros aqui, tá? Das minhas condições de contorno. Então, vamos começar considerando a energia total. Então, eu vou escrever uma expressão para a minha energia total usando essa função, e aí eu consigo tentar resolver ou descobrir quais são os valores de A e B. Então, para eu calcular a minha energia total, a gente lembra que isso pode ser escrito como R ponto ao quadrado sobre 2, mais o potencial efetivo, que com as nossas definições daquele parâmetro alfa, a gente conseguiu escrever como M alfa sobre 2, 1 sobre R ao quadrado. Certo? Então, lembrando que aqui entra tanto aquele termo que depende do momento angular, quanto o termo que depende de fato do potencial. Então, eu preciso calcular isso daqui, né, usando a função que a gente encontrou aqui em cima, a solução geral, e igualar a energia. Essa vai me dar uma equação para determinar A e B, e depois eu vou precisar usar as outras condições para poder, de fato, encontrar os dois coeficientes. Então, se eu calcular R ponto, né, para eu calcular essa expressão, eu preciso saber qual é a velocidade da partícula no instante qualquer. E agora eu sei, porque eu tenho a função geral, né, a função geral R de t, eu consigo derivar isso e achar quanto que vale R ponto. Certo? Então, se eu derivar essa função aqui em cima, eu vou encontrar a seguinte expressão. Certo? R ponto vai ser igual a t mais b sobre Rzinho de t. Então, posso reescrever o resultado dessa maneira. Então, a minha energia total, ela vai ser M, isso aqui elevado ao quadrado, então vai ser A ao quadrado, T mais B ao quadrado, dividido por 2, 1 sobre Rzinho ao quadrado, lembrando que esse Rzinho é aquela função que depende do tempo. Tá? Exatamente. E aqui eu vou ter M alfa sobre 2, 1 sobre R ao quadrado. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou colocar um M sobre 2, 1 sobre R ao quadrado em evidência. E aqui dentro eu vou ter alfa, que é esse termo aqui,
mais isso daqui. Tá? Mais ao quadrado T mais B ao quadrado. Tá? E daí, né? O que eu... Parece que eu não ganhei nada com isso. Né? E até é meio estranho, porque parece que a minha energia depende do tempo. Tá? Que a gente sabe que deveria ser uma constante, isso deveria sair automaticamente. Né? Mas, na verdade, né, se eu olhar para esse termo aqui e comparar, deixa eu arrastar a nossa solução para a gente poder comparar direitinho. Certo? Então, se eu comparar o que está aqui dentro, tá? Com isso daqui, eu vejo que é basicamente isso daqui, nada mais é do que o Rzinho ao quadrado a menos desse 1 sobre A aqui. Então, se eu pegar o Rzinho ao quadrado e multiplicar por A, eu vou ter exatamente esse termo aqui. Né? Então, eu levo tudo ao quadrado, multiplico por A, esse A some, e sobra o que está nos colchetes. Tá? Então, eu consigo escrever a minha energia de uma maneira muito simples. Né? A minha energia eu vou poder escrever... Né? Esse R ao quadrado vai cortar com esse R ao quadrado. E aí a minha energia eu escrevo como MA sobre 2, que é uma constante. Tá? Como deveria ser, porque a força central conserva energia. Então eu vejo que essa constante A ela é praticamente a energia do sistema. Né? Diferentes valores de A vão me dar diferentes valores de energia. Então eu posso escrever esse A como 2 vezes a energia sobre a massa da partícula. Tá? Então já determinei esse primeiro coeficiente. Falta agora impor as outras condições para determinar o segundo coeficiente, o coeficiente B. E aí o que a gente vai usar é essa condição aqui. Certo? A condição de onde está o R no instante inicial. De onde está a partícula no instante inicial. Então, usando esse valor que a gente encontrou para esse parâmetro A, eu posso escrever a minha solução dessa maneira aqui. Né? Aqui eu tinha 1 sobre raiz de A, que vai me dar isso daqui. E aí aqui eu tinha alfa mais A ao quadrado, que vai me dar isso daqui. T mais B ao quadrado. E aí eu quero impor a minha condição inicial, que em t igual a 0, eu estava na posição, a partícula estava na posição de máxima aproximação da origem, que era dado por m alfa sobre 2e. Então, se eu calcular agora essa minha função em t igual a 0, eu vou ter raiz de m sobre 2e. Dentro da raiz, eu vou ter alfa mais 2e sobre m ao quadrado, b ao quadrado. E eu quero que isso daqui seja igual a R0, que é essa expressão aqui em cima. E aí eu posso usar isso para encontrar o valor de B. Certo? Só que se eu comparar, né, essa expressão com essa daqui, eu vejo que isso daqui já me dá exatamente o R0. Tá? Então, a solução é, obviamente, B igual a 0. Então, esse é o valor da segunda constante. Né? E foi por isso que eu escolhi esse instante inicial como o instante de máxima aproximação da origem, porque simplifica a nossa função. Esse B é 0. Então, finalmente a gente encontrou a nossa função R de t, que satisfaz as condições iniciais e as equações de movimento. Tá? Ela é uma função... Né? Isso daqui eu já vou escrever como R0, que já tem um significado físico mais direto, certo? Então, ela vai ser R0, raiz... Na verdade, uma observação, né? Isso aqui não é R0, falta um alfa, certo? Então, eu vou colocar esse alfa em evidência aqui. Então, eu vou ter 1 mais... Aqui eu vou ter 1 sobre alfa, porque eu coloquei um alfa em evidência, 2e sobre m ao quadrado, t ao quadrado, porque b é 0. E aí eu vou fazer só mais uma manipulação aqui, eu vou multiplicar por um alfa aqui e colocar um alfa aqui dentro.
né? Se eu sair com esse alfa daqui, eu vou sair com 1 sobre alfa ao quadrado, que cancelando esse vai me dar 1 sobre alfa que eu tinha antes. E aí, por que eu fiz isso? Porque aqui, novamente, eu tenho, né, 1 sobre R0 a quarta, na verdade. Então, é só para a gente escrever isso de uma maneira extremamente compacta. Aqui eu vou ter um t ao quadrado e aqui eu vou ter um R0 à quarta. Então, essa é a minha função R de t. Certo? Achei já qual é a posição radial da partícula, ou seja, a distância dela da origem para qualquer instante de tempo. Se eu olhar aqui, né, no instante inicial, t igual a zero, isso aqui vai a zero, e de fato eu tenho aquela minha distância mínima. Qualquer momento posterior ou anterior, esse t pode ser tanto positivo quanto negativo, eu vou ter uma partícula mais distante da origem. Então a partícula pode estar vindo lá do infinito, chega nessa aproximação mínima no instante t igual a zero, e depois escapa para o infinito. Só que essa é só o movimento radial da partícula, é só a distância dela à origem. Para a gente realmente entender qual é a trajetória que ela está fazendo, a gente precisa encontrar também θ de t. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa aquela segunda equação de movimento. Certo? Então, a gente lembra que θ ponto é igual a L sobre mr ao quadrado. E agora eu sei quem que é esse R de t. Né? Então, eu tenho que dθ dt é igual, vou usar essa expressão aqui de cima, L sobre M, 1 sobre R0 ao quadrado, 1 mais alfa t ao quadrado sobre R0 à quarta. Então, agora eu tenho, né, a velocidade angular, né, um θ ponto, já em função do tempo. Tudo que eu preciso fazer é integrar no tempo para encontrar o meu θ de t. Então, quando eu fizer essa integral, né, do lado esquerdo eu vou ter um integral em dθ, do ângulo inicial até o ângulo final. E do lado direito, eu posso tirar o que é constante aqui. E eu vou integrar do instante inicial, que é o zero, até o instante final. Isso daqui, né? 1 mais alfa t ao quadrado sobre R0 à quarta, elevado a menos 1. Eu troco a minha variável de integração aqui para ter linha, para não confundir com o instante final. Então, integrei dos dois lados aqui em dt. A integral disso daqui em dt é simplesmente uma integral em dθ. Né? Então, vai dar θ no instante final menos θ inicial. E aí aqui a gente usa a condição de contorno que em t igual a zero, o meu θ era zero, para simplificar isso daqui. E aí eu fico com essa integral né, é uma integral do tipo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Que eu posso fazer uma substituição trigonométrica e escrever isso, né, a solução dessa integral é uma tangente a menos 1. Certo? Então, não é difícil fazer essa integral. A gente pode olhar numa tabelinha de integrais. E o resultado vai me dar essa função aqui. Esse é o meu ângulo em função do tempo. Certo? E tipicamente vão sempre aparecer essas funções trigonométricas, né? Porque eu posso também reescrever isso daqui como um tangente de θ igual a L m raiz de alfa. Na verdade, eu tenho que passar, para eu aplicar a tangente, eu tenho que passar essas constantes para o lado esquerdo. E aí eu tiro a tangente de tudo isso daqui. E aí isso aqui vai me dar raiz de alfa R0 ao quadrado t. Então, o que isso me diz? Né? Como é que a gente pode mais ou menos visualizar? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o movimento. Mas em t igual a zero, a tangente é zero, ou seja, esse ângulo aqui tem que ser zero. Tá? Quando o t vai aumentando, esse ângulo vai aumentando.
que a tangente cresce com o ângulo. Né? Então, eu saio do ângulo zero. Né? Então, a minha partícula, no ponto de máxima aproximação, ela está no zero, e depois o ângulo vai aumentando. Tá? Quando esse t vai para infinito, a tangente vai para infinito. E a tangente que vai para infinito é π sobre 2. Certo? Então, isso daqui tudo vai para π sobre 2 em um instante muito no futuro. Tá? Então, como é que é a cara dessas, como é que é a cara dessas funções? Então, o meu R, né, ele é raiz de 1 mais t ao quadrado, então ele meio que cresce assim. E o meu ângulo começa do zero e vai crescendo até um valor máximo, né? Até quando t vai para infinito, tudo isso aqui tende a π sobre 2. Então, esse ângulo vai ter um certo valor máximo. Como é que a gente... Né, isso é a função r de t e θ de t. Como é que a gente visualizaria esse movimento? Né? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um videozinho do movimento em si. Tá? Então, em t igual a zero, a minha partícula está nesse ponto de máxima aproximação e de mínimo ângulo. E agora, né, conforme o tempo vai passando, o ângulo vai aumentar e a distância dela à origem vai aumentar também. Né? Dessa maneira bem específica que a gente encontrou. Então, a cara do movimento seria essa daqui, certo? Então, ela vai se afastando da origem, a gente vê que essa força central tenta trazer ela para a origem, mas ela vai sempre se afastando. Né? Na verdade, eu falei besteira para vocês. O ponto de máxima aproximação é esse daqui, né? Da origem. E aí ela vai se afastando e ela escapa para o infinito. Tá? Então ela chega próximo da origem e depois ela escapa do infinito, para o infinito. Certo? Não, tá certo. A condição inicial é essa daqui. Ela vai distanciando. Tá? Ela curva, mas ela continua sempre se afastando e escapa para o infinito. Tá? Então, é como se fosse, né, a gente tentar visualizar, é quase como se fosse, sei lá, um asteroide que, né, se aproxima da Terra e escapa para o infinito. Tá? Então, a gente tem esse movimento aqui. Então, a gente vê que não tem nada a ver com o movimento linear, né, que a gente pensa se a gente só olhar o R. Né? O R, de fato, ele só cresce, a distância só vai aumentando com o tempo, mas não é um movimento linear, né? Eu tenho o meu ângulo mudando também com o tempo. Tá? E aí, só por curiosidade, né, esse é aquele caso onde a gente viu que esse é o único movimento possível. Né? Eu tenho um ponto de máxima aproximação e depois eu escapo para a origem. Mas a gente viu que se o alfa fosse negativo, eu tinha um outro movimento. Né? Quando a gente analisou o potencial efetivo, eu tinha essa possibilidade aqui, onde a partícula podia estar se afastando da origem, chegar até um R máximo e voltar. E aí, será que ela ficaria indo e voltando? Na verdade, nesse caso, a gente sabe que não é isso que acontece. Deixa eu ver se eu... Então, esse é o caso com alfa negativo, certo? Então, ela pode estar se afastando, ela chega num ponto de máxima distância da origem, e aí ela começa a voltar. Tá? Então, ela vai cada vez mais se aproximando da origem, o R vai diminuindo, mas o θ continua aumentando, certo? Então, ela vai fazendo quase que um movimento, de certa forma, em espiral. Aqui nem é um movimento em espiral, ela vai dando essa volta, e aí quando ela começa a se aproximar da origem, ela rapidamente colapsa na origem. Então, ela vai fazendo essa curva que vai se fechando, e aí rapidamente ela cai dentro da origem. Então, ela vai rodando e colapsa no centro, certo? Então, a gente sabe, analisando o potencial efetivo, que a gente não tem a possibilidade de ter órbitas estáveis. Né? O que aconteceria é que ela faria esse movimento, ela vai se aproximando e ela começa a fazer a curvar, mas aí ela vai
colapsa na origem e ela fica presa lá. Uma vez que ela chegou na origem, a força lá é infinita, né? Não está bem definida, mas se a gente pensar que é um objeto, sei lá, uma estrela, ela estaria dentro da estrela, colidiria com a estrela e pronto. Né? Então, o que é interessante da análise dessa força é que a mera modificação de ser uma força 1 sobre r ao cubo me diz que eu não tenho órbitas estáveis. Né? Então, se a força gravitacional fosse 1 sobre r ao cubo, eu não conseguiria ter órbitas planetárias. Ou a gente teria esse movimento onde né, o planeta, por exemplo, chega a uma máxima aproximação e escapa para o infinito, ou o planeta colapsa, né, se afasta da origem e colapsa depois na estrela que estaria atraindo ele. Né? Ela faria um movimento meio que em espiral e colidiria na estrela. Então, é curioso pensar que se a natureza fosse um pouquinho diferente, né, em vez da força gravitacional ser 1 sobre r quadrado, se ela fosse 1 sobre r ao cubo, a gente não estaria aqui. Não existiria nenhum planeta, não existiria nada disso. Não teria nenhuma órbita planetária estável. Tá? A gente achou θ de t e r de t. E o que eu vou querer fazer é escrever r em função de θ. Certo? Para a gente ver essa equação da órbita. E aí a gente vai ver que é mais fácil visualizar a trajetória do movimento fazendo essa análise R de θ do que R de t e θ de t. A gente viu que a gente vê essas curvas aqui, mas para a gente visualizar como é que é o movimento, não é tão simples. Tá? Então, a equação da órbita, né, a função da órbita é justamente escrever R em função de θ. E aqui é fácil fazer isso porque eu consigo facilmente substituir t por θ, né? Então, escrever t em função de θ. E aí eu jogo esse t na minha equação para o r. E aí eu vou conseguir escrever r em função de θ. Tá? Esse é o truque. Então, o meu t eu posso escrever dessa maneira aqui, e eu vou jogar isso nessa expressão para o r. E eu vou ter uma expressão de r em função de θ. A gente sabe que as duas coisas dependem do tempo, mas o que eu estou falando efetivamente é para cada valor de θ, onde é que vai estar o meu r. Tá? Então, eu posso também definir essa função. Então, se eu fizer isso, eu vou ter 1 mais alfa sobre r0 ao quadrado, a r0 à quarta. E aí o t ao quadrado, eu vou jogar essa expressão aqui, que é o t escrito em função de θ. Tá? Então, eu vou ter um r0 à quarta, um alfa, tangente ao quadrado de m raiz de alfa sobre L, θ, tudo isso dentro da raiz. Então, essas coisas cancelam aqui. Tá? 1 mais tangente ao quadrado, eu posso escrever, né, como 1 sobre cosseno ao quadrado. E aí, quando eu tirar a raiz, isso vai ficar simplesmente R0 sobre cosseno de m raiz de alfa sobre L, θ. Então, esse é o R em função de θ. Certo? Essa é a função que me descreve a órbita da minha partícula. O que a gente pode analisar nessa função? Né? Quando o θ for zero, que é o instante inicial, o meu R é R0, que é o ponto de mínima aproximação da origem. Conforme o θ vai aumentando, certo? Então eu estou saindo do zero, né? O meu θ vai aumentando, o meu cosseno vai diminuindo. Então esse meu R vai aumentando também. Tá? E aí eu sei que quando o argumento do θ, né, quando o argumento do cosseno for igual a 2π, ou desculpa, for igual a π sobre 2, o meu cosseno vai a zero, então o meu R vai a infinito. Tá? Então a gente sabe que o θ ele vai variar entre zero e esse ângulo aqui, L sobre m raiz de alfa, π sobre 2. E aí, se eu ploto essa função aqui, agora R em função de θ, tá? Eu vou ter essa figura aqui.
Então, aqui não tá bom o meu desenho, aqui eu deveria ter dito que isso aqui é o θ, isso aqui é o r, tá? Então, é essa função aqui. Então, esse é o ponto de máxima aproximação, tá? Tem algo... Ah, não, desculpa. Não estou botando r em função de θ, tá? Estou realmente botando x e y, para a gente poder visualizar no plano xy. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Bom, o meu x é um r de θ cosseno θ, tá? E o meu y, a gente sabe que a gente pode escrever como r de θ seno θ. Estou tá? Passando de coordenadas cilíndricas rθ para xy. Então, se eu plotar essa função, a gente vai ter isso daqui. Tá? Então, esse é o movimento de fato no plano XY. Né? Se a gente tirasse uma foto da trajetória, seria isso que a gente veria. Certo? Então, esse ponto inicial aqui, né, se eu pensar que para um ponto qualquer, esse é o ângulo θ. Tá? Então, esse ponto inicial é quando o θ é zero. Então, o y é zero e o x é o r mínimo. E aí, conforme o θ vai aumentando, eu vou traçando essa trajetória aqui. Tá? E aí eu vou ter um θ máximo, que é dado por esse ângulo aqui. Então, isso aqui vai tendendo a uma reta, né, onde o meu θ fica fixo. E só o r cresce. Então, olhando para essa função aqui, né, e fazendo essa substituição, fica mais simples visualizar o que é o movimento. Né? Então, eu vejo que a minha partícula tem um ponto de máxima aproximação, e aí ela escapa para o infinito aqui. Então, isso aqui é um exemplo do que seria uma função da órbita da partícula. Uma função que descreve a órbita da partícula. De novo, eu não sei onde, né, em que instante do tempo ela está em cada um desses pontos aqui. Mas eu sei que ela vai realizar ou traçar essa curva. Tá? Então, né, dado a função r de t e θ de t, eu posso fazer esse truque, inverter, né, escrever t em função de θ, e aí escrever r em função de θ, para ter a função da órbita. Perdi a informação do tempo, mas espacialmente é mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Né? De fato, ver o desenho do que está acontecendo. Agora sim, eu quero, né, discutir como é que a gente chegaria na mesma função r de t, tá? Mas partindo da conservação de energia. A gente viu que para uma força central a gente consegue fazer esse truque. Né? A gente pode usar a conservação de energia e aí escrever a minha velocidade radial dr dt como essa expressão aqui, e integrar dos dois lados, para achar uma função, né, para achar a função r que depende do tempo. Tá? Só que tem um detalhe muito importante quando a gente vai fazer essa integral, eu já tinha discutido isso antes, que a gente tem dois possíveis sinais para a velocidade radial da partícula. Né? Então, lembra que a gente aqui está considerando aquela situação onde α é positivo? Né? Então, a partícula ela pode vir do infinito, chegar num ponto de máxima aproximação e aí escapar para o infinito de novo. Tá? Então, se eu olhar todo esse movimento, né, a parte inicial do movimento ela tem uma velocidade radial negativa, porque ela está se aproximando da origem. Aí, no ponto de máxima aproximação, a velocidade é zero. E depois ela escapa para a origem, a velocidade vai ser sempre positiva. Então, dependendo do instante de tempo que eu estou considerando, essa velocidade pode ser positiva ou negativa. Então, eu tenho que tomar cuidado quando eu for realizar essa integral para saber como escolher esse sinal. O que a gente vai fazer aqui é assumir que no instante inicial eu estou nesse ponto de máxima aproximação. Então, para qualquer instante futuro, a minha velocidade vai ser sempre positiva, porque ela vai estar sempre se afastando da origem. Então, eu sei que desse instante t igual a zero até um instante futuro, o meu r ponto é sempre positivo.
Então, eu já estou saindo do instante de máxima aproximação, depois desse instante a minha velocidade está sempre aumentando, sempre positivo. Então, para qualquer t maior que zero, eu sei que esse r ponto tem que ser positivo. E como é que a gente, né, fez essa escolha? A gente tem que analisar o movimento de maneira pelo menos qualitativa, olhando para o potencial efetivo. É isso que nos permite escolher qual é o sinal correto aqui. Tá? Então, né, para um t positivo, isso aqui vai ser sempre positivo, então eu posso escrever que eu vou ter uma integral. Né? Lembra qual é o truque que a gente faz aqui para integrar essa equação? Né? A gente passa tudo que depende de r para cá, e aí integra no tempo dos dois lados. Aí no lado esquerdo eu vou ter uma integral num dr', tá? Justamente do que de 1 sobre essa raiz aqui. Então isso aqui é elevado a menos meio, né? Então isso daqui eu posso escrever dessa maneira, usando aquela definição da constante alfa. Quando eu passo isso para o lado esquerdo, eu vou ter 1 sobre a raiz. Então eu escrevi isso aqui como elevado a menos meio. dr', e aqui, portanto, tem que ser um r' ao quadrado. Do lado direito, eu vou escolher o sinal positivo, eu vou ter esse raiz de 2 sobre m, uma integral do instante inicial até o instante futuro de dt'. E eu sei, e aqui eu já estou usando a minha condição inicial, de que em t igual a zero, eu estou nesse R0, que é o R de mínima aproximação, né, que é dado por raiz de m alfa sobre 2e. Então, o que eu tenho, tudo que eu preciso fazer agora é essa integral. E aí, enfim, né, essa integral não é tão difícil da gente fazer, certo? A gente pode reescrever ela da seguinte maneira. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por r'. Então, em cima eu vou ter um r'. Quando eu multiplico a minha raiz por r', eu entro com r' ao quadrado. Do lado direito, eu vou ter simplesmente raiz de 2 sobre mt. Então, essa integral que eu tenho que fazer, se a gente fizer a seguinte substituição, u' igual a r' ao quadrado, isso implica que du' é 2r' dr', e aí eu vou ficar, né, isso aqui vai me dar justamente um du' sobre 2, e aqui eu vou ter uma integral de raiz de u', né, então vai ser raiz de x mais uma constante. Então fica com uma integral de 1 sobre raiz de x. Tá? Então, é uma integral fácil também de ser feita, não vou fazer todos os passos aqui, depois se vocês quiserem olhar com cuidado, tá nas notas. Tá? Mas o que a gente chega no final das contas é nesse resultado aqui, 1 sobre 2 raiz de e, raiz de u' ao quadrado menos r0 ao quadrado, calculado em r0 ao quadrado e r ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar raiz de r ao quadrado menos r0 ao quadrado sobre raiz de e. E do lado direito, eu tenho raiz de 2 sobre mt. Tá? Então, o que a gente fez? Né? Para a gente não se perder, a gente usou conservação de energia e a gente consegue escrever uma equação integral para o nosso R. Né? Então, se eu realizar essa integral, eu vou ter aqui uma função de R e do lado direito eu vou ter o tempo. E eu tenho que inverter essa função. Então, foi justamente isso que a gente fez. Né? O resultado da nossa integral me dá essa função de R. Então, essa é a posição da partícula no instante t. É justamente a função que a gente quer. Só que a gente tem que inverter ela para, de fato, escrever explicitamente. Né? Então, o truque aqui é elevar ao quadrado dos dois lados. E eu já vou passar esse e para o lado direito. Então, eu vou ter 2e sobre mt. E eu lembro que isso daqui é quase o alfa. Tá?
Não, desculpa. Isso aqui não é o quadrado. Isso aqui é quase o R0 ao quadrado, né? Então, se eu multiplicar e dividir por alfa, o que aparece aqui é justamente 1 sobre R0 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso de uma maneira um pouco mais compacta, como alfa sobre R0 ao quadrado t. E agora eu resolvo para R, né? Então, isso aqui vai ser raiz de R0 ao quadrado. Desculpa, aqui era um t ao quadrado, né? Quando eu levo tudo ao quadrado. Alfa sobre R0 ao quadrado, t ao quadrado. Esse então, é a minha posição em um instante de tempo t. E aí, se eu coloco o R0 em evidência, a gente obtém exatamente o que a gente tinha antes. Que a gente obteve a partir das equações de movimento. Então, aqui a gente fez um caminho completamente diferente, né? A gente saiu a partir da conservação de energia e a gente conseguiu achar uma integral para R. Nesse caso, a gente consegue resolver facilmente essa integral, não é uma integral difícil. E aí, no final, eu tenho uma relação entre R e T. Eu tenho que inverter essa relação para conseguir achar a função R de T, a trajetória da partícula em função do tempo, essa distância da origem em função do tempo. E a gente vê que concorda com o que a gente obteve antes, como era esperado. A única observação importante aqui, bom, né, a gente obteve esse R de t, e aí, se eu quisesse achar o θ de t, eu faria exatamente a mesma coisa que a gente fez antes. Né? A gente lembra que o θ ponto é L sobre mr ao quadrado, e aí eu teria que integrar essa função para achar, né, integrar essa equação para achar o θ de t, análogo ao que a gente fez antes. Então, aqui, qual que é a vantagem desse método? É que a gente não precisou resolver uma equação diferencial de segunda ordem. A gente só precisou fazer uma integral. Se essa integral for simples, como é o nosso caso aqui, é muito mais fácil encontrar a trajetória dessa maneira. O que a gente tem que tomar um cuidado adicional que a gente tem que ter aqui, quando a gente está usando esse método, é tomar cuidado com esse sinal. Tá? Tentar analisar na trajetória qual é o sinal correto. Se eu estou considerando, né, um intervalo de tempo onde a minha velocidade troca de sinal no meio do caminho, eu tenho que quebrar essa integral no tempo entre duas etapas. Né? Uma onde a minha velocidade, sei lá, é negativa, e depois quando a minha velocidade é positiva. Eu teria que quebrar essa integral em dois pedaços. Né? Mais fácil é dividir o movimento. Falar, aqui eu sei que a velocidade é negativa, então a minha integral é essa. Aqui eu estou considerando um intervalo de tempo onde a minha velocidade eu sei que é positiva, então eu sei qual o sinal que eu escolho. Mas no final das contas, como deveria ser, a gente chega exatamente no mesmo resultado. O último método que eu quero explorar aqui é justamente a equação da órbita. Tá? Então, a gente viu, né, que a partir disso daqui, dessas funções r de t e θ de t, a gente conseguia escrever um t em função de θ, e aí jogando isso na minha função r, eu conseguia escrever um r de θ, que é o que a gente chama de função da órbita, que me diz onde o r está para cada ângulo θ. Só que tem uma outra maneira que a gente discutiu também de chegar nessa função diretamente, sem ter que passar pelo tempo, sem ter que resolver essas equações diferenciais ou essas integrais. Certo? Sem ter que... Né, aqui eu teria que... Apesar de a gente só ter feito uma integral, eu ainda teria que fazer essa outra integral aqui, fazer essa inversão, jogar aqui, são diversos passos. Se a gente realmente está interessado na órbita, tem uma maneira muito mais direta de chegar nela. Tá? Que é também usando conservação de energia, tá? Mas escrevendo já o R em função de θ. Então, a gente fez isso, né, nas aulas. O que a gente mostrou é que se no instante inicial o θ está no zero, que é o caso do nosso problema, é essa integral aqui que a gente tem que resolver. Essa integral vai me dar um θ de R. E aí, se eu quiser o R de θ, eu tenho que inverter a função.
Então, é essa integral que eu tenho que fazer. Tá? Ela não vai ser uma integral muito difícil também. Quando eu substituo o meu potencial aqui, né? De novo, a gente vai poder escrever isso em função daquela constante alfa, para simplificar a nossa expressão. Então, aqui eu vou ter um E menos M alfa sobre 2, 1 sobre R' ao quadrado. Então, é essa integral que eu tenho que fazer aqui. Se eu tirar o E, se eu colocar o E em evidência, né, um raiz de E em evidência, eu vou ter L raiz de 2ME, integral de R0 até R, 1 sobre R', e aqui eu vou ter raiz de 1 menos... O que vai aparecer aqui é justamente o R0 ao quadrado. Tá? Então, vai ser 1 menos R0 ao quadrado sobre R' ao quadrado. Desculpa, aqui eu tenho um R' ao quadrado. E aí, para reescrever um pouquinho essa integral de uma maneira um pouquinho mais fácil, eu posso multiplicar em cima, eu posso entrar com um desses R' que estão aqui fora para dentro da minha raiz. Então, vai ficar só um R'. Quando eu entro aqui, vai me dar um R' ao quadrado. E aqui eu cancelo esse 1 sobre R' ao quadrado. Então, entrando com um dos R', eu vou ficar com R' ao quadrado menos R0 ao quadrado. E essa também é uma integral que tem uma solução analítica. A gente tem que fazer algumas substituições de funções trigonométricas, mas dá para mostrar que o resultado dessa integral vai ser 1 sobre R0 cosseno a menos 1 de R0 sobre R. Então, isso aqui me dá o θ em função de R. Tá? Claro que está dado em função em termos dessa função cosseno a menos 1. Mas a gente já pode analisar algumas coisas, né? No instante de mínima aproximação, certo? A gente sabe que esse R é igual ao R0, então isso aqui vai dar 1. E o cosseno, né, o arco cosseno, o cosseno inverso de 1, né, é justamente qual é o ângulo que me dá, cujo cosseno me dá 1, que é 0. Né? Então, quando o Rzinho for igual ao R0, isso aqui me dá 1, e o arco cosseno disso me dá 0. Ou seja, o ângulo, no ponto de mínima aproximação, o ângulo é 0, como deveria ser. Né? A gente impôs isso como uma condição de contorno. E quando estiver infinitamente longe, né? Quando estiver infinitamente longe, esse R vai para infinito. Quando esse R vai para infinito, isso dá 0. E aí eu preciso, o cosseno menos 1 me diz qual é o ângulo cujo cosseno dá 0, que é π sobre 2. Tá? Então, quando esse R vai para infinito, isso aqui me dá π sobre 2, e a gente tem exatamente o que a gente tinha encontrado antes, que esse θ vai de 0 até um número que multiplica π sobre 2. Mas se eu quiser escrever de fato o R de θ, eu preciso inverter essa expressão aqui. Né? Então, eu vou escrever, eu vou passar tudo que não está dentro do cosseno para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com raiz de 2ME sobre L R0 θ. E do lado direito eu tenho cosseno menos 1 de R0 sobre R. E aí eu aplico o cosseno dos dois lados. Né? Então, eu vou ter do lado esquerdo cosseno de raiz de 2ME sobre L R0 θ. E do lado direito, R0 sobre R, que eu vou deixar explícito aqui, que é a minha função R de θ que eu quero descobrir. E aí basta, né, eu passar o R0 para a esquerda, o cosseno para a direita, eu chego no mesmo resultado que a gente tinha encontrado antes. A constante que aparece aqui dentro do cosseno é exatamente a que a gente tinha encontrado antes, só que ela está escrita de outra maneira. Né? Se eu usar o valor de R0 aqui,
eu posso reescrever tudo isso como simplesmente m raiz de alfa sobre L. Que é exatamente o resultado que a gente tinha encontrado antes. Tá? Então, é uma maneira mais direta, né? A gente só teve que fazer uma integral aqui, e fazer essa inversão, e a gente já chegou na equação para a nossa órbita, que nos permite visualizar espacialmente de maneira mais simples o movimento. Né? Se eu tenho r de t e θ de t, eu tenho que, a cada instante de tempo, calcular esses dois valores e aí escrever eles, enfim, calcular esses dois valores, calcular os valores de x e y para fazer o desenho da trajetória. Aqui não, aqui é bem mais simples. Né? Eu já posso facilmente converter isso para x e y e visualizar o movimento. Tá? E a gente, em muitos casos, é muito mais fácil realizar essa integral aqui do que resolver a equação diferencial ou fazer aquela outra integral para dr dt. Tá? Então, isso aqui era para ilustrar, né, esses diferentes métodos em um dos casos mais simples, onde a gente consegue realmente resolver tudo analiticamente. Ver que todos os métodos são consistentes entre si, se a gente tomar cuidado. Né? E entender exatamente o que é, né, essa função da órbita, né? O que ela nos dá. Tá? Então, isso era para exemplificar esses métodos, e aí, né, nas próximas aulas, a gente vai, de fato, aplicar isso finalmente para a força gravitacional, uma força do tipo 1 sobre r ao quadrado. Tá bom?